E a última decisão de Donald Trump fez Lula perder milhões de dólares. E você vai saber agora dessa bomba que acaba de chegar aqui. Uma decisão recente de Donald Trump gerou forte repercussão internacional e, segundo análises, pode ter causado impactos financeiros relevantes envolvendo interesses ligados ao governo atual e empresários brasileiros com recursos no exterior. Ferrou nessa história, tá? O Joesley Batista e o Lula. Porque lembra, esse pavor todo do Lula com o fato de que o Maduro caiu na Venezuela não faz sentido. Isso prejudica o Lula? Até prejudica um pouco, né? Porque ele é ligado ao Maduro e coisa e tal. Mas vamos combinar, do ponto de vista eleitoral não faz tanta diferença assim. Por que o Lula está tão apavorado com a queda do Maduro na Venezuela? E uma hipótese que eu já levantei para vocês, é uma hipótese, eu não tenho provas para dizer que isso é verdadeiro, mas é uma hipótese minha, é que na verdade o Lula estava usando a Venezuela para fazer a poupança dele, para guardar dinheiro para as eleições desse ano, né? O Lula sempre desviou recursos públicos para ajudar ele eleitoralmente. Primeiro fez com o mensalão, né, que ele desviava direto através de agências de propaganda. Foi pego, né, ficou feio. Aí falou, não, vou ser mais esperto, vou fazer agora através das estatais. Então fez através da Petrobras. Veio o Petrolão, descobriram do mesmo jeito. O que ele pode estar pensando agora? É melhor fazer isso envolvendo países lá fora. O Maduro está firme lá na Venezuela. O Maduro não vai cair na Venezuela. Então eu posso fazer via Venezuela, que o dinheiro está lá na Venezuela, está tranquilo, ninguém pega. Qualquer investigação que tiver aqui no Brasil vai chegar em dinheiro vindo da Venezuela ou dinheiro indo para a Venezuela, e aí eles não têm como investigar na Venezuela. Conseguiu um esquema maravilhoso para conseguir guardar o dinheiro meu para as eleições de 2026. Pode ter sido isso? Pode ter sido isso. E o Joesley Batista pode ser parte dessa história? Pode ser parte dessa história, eu já falei para vocês. O Joesley Batista tem agido muito para ajudar o Lula em uma série de coisas, né? E agora, o problema do Joesley Batista é o seguinte, ele botou um monte de dinheiro na Venezuela aplicando em poços de petróleo que pertencem a uma empresa americana. Aqui, ó. Foram expropriados da multinacional americana ConocoPhillips em 2006, durante a estatização do setor na era Hugo Chávez. Aí o dinheiro que o Joesley Batista, possivelmente como um laranja do Lula, botou dinheiro lá na Venezuela, agora não vai acabar, não vai ter nada. Parece que o pessoal está preocupado com isso. Vamos entender esse caso aqui que está muito engraçado, isso vai ser lindo. Isso vai realmente atrapalhar o Lula. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Então tá aqui, ó, a nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro na Venezuela. Então, vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui, porque depois eu vou colocar o contexto disso aí poder ser ligado ao Lula e ao financiamento eleitoral, né? Aqui, ó, a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos deu a Joesley Batista um novo motivo para acionar seus contatos junto ao governo Trump sobre produtos brasileiros. Depois de ajudar a desatar o nó do tarifaço contra produtos brasileiros, o dono do grupo JF precisa impedir que a geopolítica do Trump atinja seus próprios negócios na Venezuela. Então agora que nós vamos ver como é que vai ser esse papo aí do Joesley Batista com o Trump, né? O Trump é taco pra caramba, tá cedendo pra cacete. Vai ceder nesse caso também? Eu não sei como é que vai ser não, tá? Aqui, ó, a JF é sócia de uma concessão para exploração de poços de petróleo que hoje estão sob o controle do regime chavista, a PDVSA. A PDVSA é a estatal de petróleo da Venezuela, a Petrobras deles lá, mas que foram expropriados da multinacional americana ConocoPhillips em 2006 durante o processo de estatização do setor na era Hugo Chávez. Então lembra que o Trump falou que todos os poços de petróleo que eram de empresas americanas vão voltar a ser de empresas americanas. Isso é uma coisa importante o Trump fazer, não apenas para essas empresas recuperarem o prejuízo que elas tiveram nessa expropriação, nessa nacionalização, mas também para servir de exemplo exatamente para otários como Joesley Batista, que aceitam fazer receptação de dinheiro roubado, de poços de petróleo roubado. Em última análise, o que o Joesley Batista fez foi receptação de produto roubado, né? O regime chavista roubou o poço de petróleo da ConocoPhillips, e aí o Joesley Batista foi lá e investiu. Olha só, né? Mas isso é o quê? Isso é comprar um produto que você sabe que é roubado. O Joesley Batista sabia que o dono daquele poço de petróleo não era a PDVSA, não era o regime chavista, era a ConocoPhillips, né? Mas, no entanto, ele foi lá, né, nesse espírito de esquerdismo dele, de achar que nunca vai mudar, que a esquerda agora fica para sempre, não sei o que lá, ele foi lá e botou dinheiro lá, né? A empresa dos Estados Unidos, posteriormente, ganhou direito a indenizações e arbitragem internacional, mas o veredito foi sumariamente ignorado por Caracas. Então, ou seja, ou Caracas vai ter que bancar essa indenização ou vai ter que devolver os poços de petróleo para a ConocoPhillips. Desde a captura de Maduro, Trump já declarou que os Estados Unidos governarão a Venezuela e controlarão com extraordinária quantidade de riquezas e reservas do país as reparações às petroleiras americanas que perderam o dinheiro de atuar
no país caribenho após investirem pesadamente na operação na Venezuela, né? E repara aquilo que eu sempre falo para vocês, o erro dessa estratégia de vamos nacionalizar o petróleo. Parece uma coisa maravilhosa, né? Vamos nacionalizar o petróleo, então agora vai ser mais barato o petróleo e coisa e tal, só que você passa a não ter mais investimento. Quem é que vai investir na Venezuela agora, sabendo que o país pode a qualquer momento sequestrar sua empresa e coisa e tal? Ninguém mais investe. Ninguém mais investe. O que está acontecendo com a Venezuela? Hoje em dia tem falta de petróleo na Venezuela, falta de gasolina na Venezuela, porque eles não conseguem mais produzir. O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, não é tão verdadeiro isso não, eu já falei em outros vídeos aqui, a reserva deles é muito exagerada pelo próprio o Chávez e pelo Maduro, mas ainda assim uma reserva significativa de petróleo que eles têm lá. E falta gasolina, por quê? Porque não tem ninguém para investir e tirar o petróleo. Olha a burrada que é esse negócio de o petróleo é nosso, vamos nós fazer aqui. Sempre dá merda esse tipo de coisa. O tema ganhou destaque e levantou debates sobre possíveis consequências dessa medida. Além disso, uma nova pesquisa eleitoral chamou atenção ao mostrar Flávio Bolsonaro em crescimento, o que tem movimentado o cenário político e gerado preocupação no campo governista atual. Vamos trazer os detalhes dessa situação e, na sequência, os dados dessa pesquisa que estão influenciando o debate político. E antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e confira a matéria. Voltamos em seguida. Aqui, ó. O Trump falando aqui, ó, nossas grandes petroleiras dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrarão na Venezuela e gastarão bilhões de dólares para consertar a infraestrutura petrolífera que está muito danificada e começar a lucrar em prol do país, declarou o presidente. Fontes venezuelanas familiarizadas com assuntos relatam à equipe do blog que Joesley e seus parceiros de negócio em Caracas têm tentado falar com a presidente interina, Adelcy Rodrigues, para manterem suas operações intactas diante do assédio americano que vem propondo parcerias e compensações que sejam vantajosas para o governo interino. Estão tentando subornar Adelcy Rodrigues. Mas, Wesley, você não tem, não tem a força militar para fazer a pressão que o Trump pode fazer, meu amigo. Lamento muito. Então não tem lá a arma sônica, lá, ou a arma sonora lá que usaram lá para destruir todo. Dizem que a operação foi 30 soldados americanos contra 300 venezuelanos. Os 300 venezuelanos morreram todos, os 30 soldados americanos, nenhum deles foi ferido, nenhum deles sofreu nada. Foram lá, pegaram o Maduro e tiraram. O Joesley Batista não tem essa capacidade, né? Oficialmente, o grupo brasileiro nega qualquer atuação no país vizinho, mas não é segredo da Venezuela que o grupo mantém negócios no setor petrolífero através da Petro Roraima, uma joint venture de capital mista controlada por uma filial da PDVSA em parceria com a empresa do empresário Jorge Cardona, representante dos Batista no país. Então, sim, o Joesley Batista está envolvido nisso, né? E essa é a engenharia. E diz que a Adelcy Rodrigues nem quis falar com o Batista. O Batista conseguia conversar com o Maduro, consegue conversar com o Trump, mas conversar com a Adelcy Rodrigues agora não tem mais essa, né? O temor de Joesley é que os Estados Unidos retomem completamente a operação de posse da JTF, seja desalojada e sofra prejuízos bilionários. Mas, amigo, o que você espera? Tu comprou produto roubado, tu fez receptação, isso foi roubado da empresa americana e você foi lá e feliz da vida e comprou. Aí agora o dono do produto quer o produto de volta. Você se ferrou, só lamento, receptação de produto roubado funciona assim mesmo, né? Aqui, ó. Nesse curto intervalo, Trump já anunciou a cessão de 50 milhões de barris de óleo sob a gestão de Adelcy, o que reforçou a impressão de que o chavismo pretende cooperar com os americanos em troca da sobrevivência política e blindagem judicial. Em outra seara, o regime já libertou dezenas de prisioneiros políticos, né? A gente tem acompanhado esse caso da Venezuela, lá no canal Mundo em Revolução, realmente tem acontecido isso. O pessoal está obedecendo o Trump. Quem governa a Venezuela é o Trump, meu amigo. Ele que está mandando as cartas ali. O Joesley Batista se ferrou nessa história. O mais engraçado é que parece que o Joesley Batista tentou ajudar nesse troço aqui. O Washington Post falou sobre a tentativa de arrumar um escape para o Maduro, uma forma do Maduro escapar da Venezuela, né? E aí falam de várias tentativas que foram feitas aqui por várias pessoas para ir para a Rússia, para ir não sei o que lá. Em determinado momento aqui, no finalzinho já aqui, eles falam sobre o caso do Batista, tá? Ele fala de várias tentativas de tirarem o Maduro de lá. Aí fala assim, ó, emissários não oficiais também entraram no meio do vazio. Quando eles não conseguiam mais emissários oficiais para negociar com o Maduro, e isso incluiu um emissário não oficial, que é o bilionário brasileiro Joesley Batista, que chegou na capital da Venezuela no final de novembro, tentando persuadir Maduro a sair do poder. Entre os pontos discutidos estaria um plano para o presidente sair do poder, de acordo com 3 pessoas familiares com o encontro. Maduro foi dado a oferta de ir para exílio na Turquia, ou outro país que aceitasse, parece que falaram também de Belarus,
e a Turquia, a embaixada da Turquia não quis responder essa coisa. O potencial acordo de asilo para o Maduro na Turquia seria colocado desde novembro, de acordo com pessoas familiares ao Trump. Mas agora o já prisioneiro líder da Venezuela e sua mulher simplesmente não aceitaram isso na época, né? O Maduro teve múltiplas oportunidades de evitar isso, disse o Marco Rubio. Ele teve várias ofertas muito generosas e, no entanto, decidiu fazer como um homem selvagem e acabou se perdendo, né? O Batista, que é um magnata dos bifes e tem interesses tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já tinha agido como negociador com as tarifas do Trump impostas sobre bens brasileiros. Chegou a Caracas com essa lista de 4 pontos que incluía o acesso americano a metais raros e ao petróleo e encerramento de relações com Cuba, né, uma quebra com Cuba. E Maduro sairia do país de acordo com a pessoa familiar com esse encontro, né? Depois do negócio, o Batista falou essas suas conversas com o Trump, e um oficial da Casa Branca disse que ele não estava trabalhando em nome dos Estados Unidos, mas que levou em consideração as descobertas dele, né, o que ele reportou para os Estados Unidos. Ou seja, se trata de um caso em que o Wesley Batista estava puxando o saco do Trump, tentou fazer com que o Maduro saísse, coisa e tal, para puxar o saco do Trump e acabou não conseguindo resolver nada, né? No final das contas, agora está ferrado agora, porque pode parecer que o Trump é muito amigo do Wesley Batista, mas não é não, isso é negócio. E nesse caso aqui, ele vai se ferrar com esse negócio da operação dele lá na Venezuela, com certeza. Fica até estranho se aquele negócio... Lembra que muita gente falou que havia um acordo da Magnitsky, de que a Magnitsky do Xandão foi retirada em troca do governo Lula conseguir fazer o Maduro sair da Venezuela e ir para algum outro lugar e não sei o que lá. Se o Lula não entregou essa parte do Maduro, será que anula o acordo? O que será que vai acontecer agora, né? Não sabemos. Mas o mais importante aqui, que eu acho mais interessante dessa história, como eu falei para vocês, a minha visão é que, eu já falei isso em outros vídeos no passado, é que, por que o Lula está tão apavorado com a queda do Maduro na Venezuela? Porque o Lula estava usando a Venezuela para guardar o dinheiro dele, é só por isso. Agora, com a Delcy Rodrigues, ele não tem mais a garantia que ele vai conseguir pegar o dinheiro dele lá da Venezuela para ajudar nas eleições esse ano. Ele mandou um monte de dinheiro para lá. A Ambar, que é uma empresa do Wesley Batista, fez negócio para comprar energia elétrica da Venezuela a um preço 10 vezes maior do que era o preço anterior que comprava energia elétrica da Venezuela. E essa diferença de preço foi distribuída na conta de luz de todos nós brasileiros. Você está pagando esse dinheiro aí que o Wesley está lucrando. Mais do que isso, que a Venezuela está lucrando ao receber, né, o pagamento dessa energia. E no final das contas, quem garante que isso daí não é acordo do Lula com o Maduro e coisa e tal para manter um dinheiro lá na Venezuela? Né? O Lula tentou o mensalão primeiro. O mensalão era o governo contratava uma agência de propaganda do Marcos Valério e um preço muito mais alto do que ele gastava. Ele fazia até as propagandas, mas né, uma agência de publicidade fazia publicidade, mas o dinheiro pago era muito maior e esse dinheiro voltava e pagava os deputados, né? Era a corrupção 1.0. Deu errado, né? Deu merda, né? Aí depois tentaram via o Petrolão, via a estatal, já é mais difícil, já botou uma outra empresa no meio do caminho. Nós não vamos conseguir fazer a ligação toda. Fizeram a ligação, foi o Petrolão, né? O Lula foi condenado por isso e coisa e tal. Aí agora o Lula 3 está tentando o mensalão 3.0, que é justamente via Venezuela. Eu acho que a gente já vai ter notícia disso daí, tá? À medida que o governo da Venezuela for se tornando menos lulista, menos ligado ao Foro de São Paulo, muitas verdades vão sair. Sabe-se lá se o Maduro vai fazer alguma delação premiada. Mas mesmo que ele não faça, o dinheiro do Lula ficou preso na Venezuela. Outras pessoas no governo da Venezuela podem ter informações e podem vazar também. Acho que vai ser interessante essa história. Tomara que o Wesley Batista se ferre completamente. Agora vamos ver a pesquisa que eu mencionei lá no início do vídeo. Muita gente acreditava que apenas Jair Bolsonaro teria força para enfrentar o governo atual e que Flávio Bolsonaro não seria competitivo. Mas essa nova pesquisa surpreendeu o campo governista e mudou o cenário. Flávio Bolsonaro aparece bem posicionado com chances reais na disputa, o que chama atenção neste momento político. Isso acontece justamente em um período em que o comando do TSE em 2026 será formado por ministros indicados por Jair Bolsonaro, o que aumenta a expectativa para um processo eleitoral transparente e dentro da lei. Confira agora essa matéria com o deputado Gustavo Gaia. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente volta em seguida. Maravilha. O Instituto Quest, cujo dono é um ex-marqueteiro do Lula, uma pessoa que já trabalhou com o PT, que tem um viés esquerdista escancarado, acaba de soltar uma pesquisa.
E essa pesquisa deixou muito assustado o pessoal do PT. E, obviamente, o lado do que é um Brasil decente e democrático está muito feliz agora. Bom, a manchete é essa daqui, do Metrópolis. Flávio Bolsonaro cresce na disputa, Lula mantém liderança. Mas a liderança que o Lula mantém, e aí que eu quero mostrar para vocês, ela é mantida por causa da fragmentação do primeiro turno, do número de candidatos de direita. Uma das coisas que mais chamou a atenção na disputa é que nós temos a direita contra a esquerda. Só que tem um candidato de esquerda, o resto são todos de direita que vão se unir no segundo turno. Vamos pegar aqui, primeiro, uma narrativa que durante muito tempo foi falado. A maioria das pessoas dizendo que Bolsonaro tinha errado em escolher o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Em dezembro de 2025, 54% dizia que ele tinha cometido um erro. Esse número caiu para 44%, enquanto o número que diz que ele acertou subiu de 36% para 43%. Empate. Neste momento, né, nós já temos o mesmo número praticamente de pessoas dizendo que ele acertou e que ele errou. O que a gente está vendo é um crescimento do Flávio Bolsonaro constante, enquanto as pessoas que acham que o Bolsonaro tinha errado está diminuindo. Vamos lá. Aqui um cenário no primeiro turno. Flávio Bolsonaro aparece assim, absurdamente na frente do Tarcísio. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Tudo bem, Lula está com 36, Flávio 23. Porém, aqui é um candidato de direita, aqui é um candidato de direita, aqui de direita, aqui de direita, aqui não. Aqui ele bate muito no Lula. E aqui é de esquerda, vamos ser sinceros. Esse pessoal do MBL não tem condição não. Mas eu acho que não vai fazer campanha contra o Lula, a favor do Lula não, no segundo turno. Então, se nós somarmos, aqui é que eu quero prestar atenção. Se nós somarmos isso daqui, ó, vamos pegar 10, 12, 21, 44. Se nós somarmos, ó, lógico que não vai ser 100% de quem vota no Ratinho, no Ronaldo, Caiado e tal, mas vai para 44%. Então nós temos muito mais eleitores de direita. Quando a gente vai ver no segundo turno, nessa mesma pesquisa, eu quero que você veja o que era o Flávio Bolsonaro aqui, ó, em agosto do ano passado. Em agosto, Flávio tinha 32, Lula tinha 41. Em dezembro, Flávio tinha 36, Lula 46. Agora, Flávio já foi para, em um mês, Flávio subiu 2 pontos para 38 e o Lula caiu 1 ponto. A diferença que lá atrás era de 16 pontos, agora está com 7 pontos. Preste atenção, mais da metade, caiu mais da metade a diferença entre Flávio Bolsonaro e o Lula, e nós estamos apenas começando o ano. Nós estamos apenas começando, e vai vir aí a aproximação, né, o vínculo do PT, do governo, com o roubo do INSS. Nós temos o escândalo Master, o escândalo do Banco Master agora chegando a pessoas muito próximas do Lula. Nós estamos vendo aí uma situação que está se pintando no horizonte muito favorável. Eu tenho que falar. Existe uma real possibilidade do Maduro, ao longo desse ano, que eu tenho certeza que o Trump vai se esforçar para isso acontecer, do Maduro delatar que a Venezuela financiou o PT, Lula e toda a esquerda da América Latina. Trump está numa guerra contra a esquerda em toda a América Latina, porque a esquerda está abrindo as portas para a China, para a Rússia, para terroristas. Então, até para se proteger, ele entende que tem que enfraquecer a esquerda, que ama terrorista, que ama ditador comunista. Então, se o Maduro faz delação para diminuir a sua pena, imagine o impacto que isso vai ter aqui no Brasil. Então, o que nós estamos vendo agora é inquestionável um crescimento exorbitante do Flávio Bolsonaro. Lula continua caindo, saiu de 48 para 45. E aí as pessoas falam, mas esse povo é muito burro, né? Eles adoram falar que a direita, que a esquerda é mais inteligente que a direita. Vamos lá. Quanto mais se estuda, menos se vota na esquerda. Essa pesquisa mostrou que quem tem ensino fundamental, 54% aprova o Lula. Ensino médio, 61% desaprova. Ensino superior, 54%. Olha que loucura. As pessoas estudadas desaprovam absurdamente e as pessoas que não têm instrução, têm apenas o ensino fundamental, aprovam esse governo. Por isso que eu falo... Isso aqui para mim é vergonhoso, né? Eu fico pensando para os petistas que adoram falar assim, a esquerda é burra, a esquerda não lê. Não, desculpa, a direita é burra, a direita não lê, a esquerda tem uns intelectuais. Meu amigo, tá aqui, ó. O cara que estuda ensino superior. E lembrando que em novembro do ano passado, 60% era contra. Isso aqui foi quando saiu o Pix, né? E tem mais essa. O Pix, o monitoramento do Pix para poder futuramente depois taxar você, acabou sendo verdade. Então essa notícia é muito boa. Vão para cima, arregaça as mangas. Esse ano a gente vai ter que resgatar o nosso país. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.
Depois de semanas marcadas por notícias negativas, como crises fiscais, debates sobre tributação e problemas envolvendo estatais, surgiram 2 fatos que trouxeram um clima diferente ao debate político. Segundo análises, decisões internacionais recentes impactaram interesses econômicos ligados à figura política e empresariais, o que mudou a expectativa que existiu até então. Ao mesmo tempo, uma nova pesquisa eleitoral chamou atenção. Os números mostram um cenário mais equilibrado do que muitos imaginavam. Com Flávio Bolsonaro aparecendo competitivo e muito próximo do atual presidente, quando se observa os possíveis desdobramentos de um segundo turno, analistas apontam que o apoio de outros nomes da direita pode ser decisivo. Outro ponto levantado é que, ao longo da campanha, candidaturas ganham corpo, alianças e se forma o cenário pode mudar rapidamente. Por isso, apesar de ainda ser cedo, esses dados reforçam a repercussão de que a eleição de 2026 tende a ser uma das mais disputadas das últimas décadas. O momento é visto por muitos como um divisor de águas. Depois de anos, a polarização intensa. Ainda virão outras pesquisas com leituras diferentes, mas algumas delas têm histórico de maior proximidade com o resultado finais, o que mantém um debate aquecido. Se você gosta desse tipo de análise, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e participe nos comentários. O debate está só começando.